Boa noite a todos. Primeiramente, eu venho, no final desse ano de 2017, agradecer a todos que, de alguma forma, participaram da nossa rotina, do nosso dia a dia, em nossa página aqui do Facebook. Venho dizer também que, quando chegamos ao final do ano, sempre é um ano que fazemos um balanço e fazemos novas perspectivas, ou seja, um planejamento para o ano seguinte. E qual é a importância disso? Eu acho que sempre que a gente reflete sobre o que ocorreu, e eu acabo fazendo muito isso no dia a dia, tanto na minha rotina diária de trabalho, quanto na rotina pessoal, eu acho que abre novas perspectivas para que os sucessos sejam alcançados. Então, veja bem, eu acho que o ano de 2017 é um ano que, politicamente falando, claro, muita dificuldade, mas eu digo que em termos de tratamento da obesidade, do sobrepeso, houve um grande avanço. Então, pacientes que, por exemplo, fizeram durante muitos anos os tratamentos medicamentosos, gostam desse tipo de terapia, que fazem um acompanhamento com o seu endocrinologista. Na metade do ano, em julho, tiveram uma sinalização da utilização de alguns anorexígenos que vão ser realmente liberados. Nós temos que ainda não há uma normatização da Anvisa quanto à prescrição, então são poucos centros ainda que estão utilizando novamente essa medicação, então ainda não está, digamos assim, liberada para prescrição e uso, mas abre uma nova perspectiva de controle da obesidade. O motivo disso é ao contrário do que se pensa, que foi motivação política. Na verdade, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia ela já vinha defendendo novas drogas. Nós temos boas medicações novas nos Estados Unidos, que ainda vão passar por um trâmite de avaliação, mas abre uma perspectiva de uma nova opção do tratamento clínico, que até então ficava muito restrito a medicamentos residuais, como sibutramina, o orlistat, ou seja, os medicamentos que bloqueiam a absorção de gorduras, utilização de análogos do hormônio GLP-1, a liraglutida, temos essas medicações ainda dispostas no mercado, mas a gente sabe que o sucesso com esse medicamento ele pode ser transitório, vai depender muito mais do comprometimento. Fazendo ainda um balanço para a parte de tratamento um pouco mais intervencionista e não tão invasivo como a cirurgia bariátrica, tivemos uma grande conquista com a aprovação, na verdade não bem uma aprovação, mas uma aceitação da endoscopia bariátrica como sendo componente fundamental. Acabei postando isso hoje na minha página pessoal, que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica colocou na sua página, no seu site, a endoscopia como sendo uma ferramenta fundamental para a perda de peso, citando o balão gástrico, claro que tem suas indicações, citando também a sutura endoscópica, como eu disse, gastroplastia endoscópica, como alguns ainda insistem e gostam de chamar, como sendo uma terapia muito útil para auxílio na perda de peso. E claro que quando a gente fala em tratamento endoscópico da obesidade, eu estou comentando o tratamento tanto do paciente não operado, o tratamento primário da obesidade, quanto os pacientes que vão fazer o tratamento secundário, pacientes que recuperam peso após o tratamento bariátrico. Aí nós vamos falar da endossutura gástrica para reganho de peso, podemos falar também dessa conquista, da utilização do plasma, ou seja, várias opções que tem, mas que a sociedade cada vez mais vem reconhecendo isso como uma forma satisfatória e que com muita ciência e que é muito bem defendida por todo um grupo de endoscopistas, que são os endoscopistas bariátricos brasileiros, com muito sucesso aí, não só no Brasil, mas pelo mundo afora. Então, assim, acho que foram anos de conquista na área médica, nessa parte de tratamento da obesidade. A própria cirurgias bariátricas, então, tiveram também um ganho já no início do ano, a publicação
do parecer do Conselho Federal de Medicina 2131, ampliou, né, isso já em 2016, e vinha ampliando já a aceitação de algumas outras comorbidades. Isso aconteceu em 2016 e veio, então, se concretizando durante o ano de 2017, onde culminou, aproximadamente há um mês atrás, na aprovação pelo Conselho Federal de Medicina da cirurgia metabólica, que são aqueles pacientes que têm diabetes, têm uma obesidade grau 2, com IMC entre obesidade grau 1, perdão, entre 30 e 35, e que antigamente não eram contemplados com esse procedimento. Claro que se depende de uma série de trâmites burocráticos para essa aprovação. E aí, quando vamos falar de planejamento, eu acredito que, assim, sempre a gente tem uma perspectiva de melhora. Então, o que nós temos de perspectiva para o ano de 2018? Primeiramente, acho que a perspectiva pessoal minha é um avanço ainda maior, um reconhecimento cada vez maior desses métodos endoscópicos no tratamento da obesidade e do sobrepeso. O balão continua sendo um procedimento de muito boa resolutividade quando bem indicado. O paciente ele tem que passar por um processo de acompanhamento, segmento e entendimento de que o balão depende muito mais dele. Acho que abre uma possibilidade de, no verão, né, em pacientes que querem que têm a possibilidade de se exercitar mais, de fazer mais atividade física. Isso é fundamental para qualquer forma de perda de peso, manutenção do peso após uma dieta bem realizada, após um tratamento endoscópico muito bem, com bom sucesso, e mesmo nos pacientes pós-bariátricos cirúrgicos, também vai depender desse comprometimento. Então, eu acredito que toda vez que nós viramos o ano, renovamos essa nossa esperança. É um ano eleitoral, acho que também a tendência do Brasil é passar por essa fase difícil, o que vai também possibilitar que muitas pessoas consigam, né, realizar o seu sonho de fazer um tratamento pleno, seja para tratamento do sobrepeso, um tratamento de dieta bem feita, que isso inclui, né, isso vai agregar a necessidade de um tempo maior, vai exigir também, muitas vezes, um empenho não só pessoal, mas financeiro. Então, eu acho que as perspectivas elas são muito boas para o ano de 2018. E eu volto a insistir que existe essa perspectiva já de formalização por parte do Ministério da Saúde e obrigatoriamente se transmite isso aos planos de saúde, a contemplação das cirurgias metabólicas para pacientes que têm doença metabólica, como diabetes, síndrome metabólica e outras, para pessoas que têm uma obesidade ainda no início, e você não precisa esperar esse paciente se tornar obeso mórbido, cheio de doenças mais graves, para se fazer um procedimento bariátrico. Uma outra perspectiva muito boa que nós percebemos é que houve, né, a publicação sobre a cirurgia videolaparoscópica em pacientes do SUS. Então, acho que isso é uma boa perspectiva. Existem já vários estudos que estão sendo realizados para a viabilização financeira disso. Então, eu acho que, sendo um ano eleitoral, provavelmente exista uma injeção financeira que vai viabilizar a realização desse sonho, de se fazer um procedimento menos invasivo, ao invés de fazer a cirurgia convencional de corte. Provavelmente mais centros de operação bariátrica pelo SUS também surgirão durante esse ano. Então, eu acredito que as perspectivas elas sejam muito boas em relação à parte da cirurgia bariátrica. Quando a gente vai falar, então, em relação às novas medicações, também pode abrir uma perspectiva de uma melhora no tratamento clínico. Quando esses medicamentos entram no mercado, obviamente se potencializa a liberação de novas medicações. Como eu disse, eu não sou endocrinologista, né? Então a gente acaba indicando para os endocrinologistas que eu trabalho, né, que nós temos, então, fazemos a indicação, que temos alguma certa parceria, para fazer esse acompanhamento, esse segmento, mas inclusive para os nossos colegas vai abrir essa perspectiva de tratamentos, mais sucessos, controle da obesidade, do sobrepeso, que é o nosso objetivo, né? Então, pensando mais na parte intervencionista, vai crescer cada vez mais a divulgação e o fortalecimento da sutura gástrica, principalmente a sutura primária, tá, né,
ainda divulgada como gastroplastia endoscópica, mas o nome correto é uma endossutura gástrica. Os pacientes pós-bariátricos vão poder fazer esse procedimento de endossutura para corrigir cirurgias e, consequentemente, diminuir novamente o tamanho do estômago, diminuir a anastomose, no caso do bypass, reduzir o volume de uma gastrectomia vertical. Então, a perspectiva é que os valores hoje ainda não cobertos por planos de saúde, né, acredito que isso leve mais tempo, né, para essa viabilização, mas que provavelmente, com a difusão do método, os custos eles cairão e poderão ser, então, difundidos e utilizados por grande parte dessa população não bariátrica, ou seja, não operada, que quer fazer um procedimento não cirúrgico, né, ou seja, sem uma cirurgia, seja ela vídeo ou uma cirurgia convencional, podem se optar por fazer esse tratamento endoscópico. Então, as perspectivas são muito boas, tá? Eu posso dizer, porque para quem acompanha, sabe que eu participo ativamente da parte da sociedade, da parte tanto da sociedade de endoscopia digestiva quanto da sociedade bariátrica. Tive a felicidade de ser eleito o mestre do capítulo Paraná do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, onde tenho muita honra em participar também e difundir toda essa tecnologia, essa metodologia cirúrgica e menos invasiva para a perda de peso. Então, assim, pessoalmente falando, foi um ano de realização pessoal. Nós temos esse novo ambiente, que é a nossa clínica, a BariClean. É um prazer de compartilhar ela com o meu amigo e sócio, que é o Dr. Glauco, onde podemos, então, atender melhor nossos pacientes e, consequentemente, explicar de uma forma mais detalhada, com um aparato audiovisual, que, além da explicação básica, essa ilustração traz uma certa confiança ao paciente, do entendimento do que realmente ele está fazendo. Então, essa conquista pessoal minha, gostaria muito de compartilhar com vocês, para quem ainda não tinha essa ideia, estão todos convidados aqui, quando vierem em Curitiba, a pelo menos conhecer, tomar um café conosco, tá? Vocês podem, a página tem o endereço, então estão todos aí convidados. E as perspectivas são as melhores possíveis, né? Nós temos, então, eu mantenho meus horários de atendimento lá no Hospital Hipo, ao qual sou eternamente grato. Continuo fazendo meus procedimentos cirúrgicos endoscópicos no Hospital Vita Batel, onde agradeço mais uma vez toda a parceria, né? Muitos me perguntam, né, nesse ano, que houve de mudanças, né, até o final do ano passado, de 2016, eu ainda participava do grupo de cirurgia bariátrica do SUS, no serviço do Hospital São Lucas, em Campo Largo, né, onde nós acabamos, por uma questão de falta de tempo, de uma carga horária maior da universidade, saindo de lá, mas sou muito grato a todos do hospital, os colegas que ficaram, então, sempre pela receptividade e pelo todo o carinho nos 8 anos que trabalhei lá. E as perspectivas são as melhores possíveis em poder cada vez mais fornecer a vocês informações em nossa página, informação com qualidade. Nós reativamos ainda esse ano o canal no YouTube, onde temos todas essas dúvidas que surgem, elas são tiradas realmente em vídeos um pouco mais longos, um pouco mais detalhados. Nossas lives todas estão lá, que fala desde a utilização do balão, do tratamento, do reganho de peso, da meta que o paciente estima chegar, a meta real estimada pelo médico. Então, vale a pena a conferência no canal. Tá? E temos surpresas e novidades para o ano de 2018, que são novidades muito boas, tanto para os pacientes que pensam em fazer uma cirurgia, quanto para pacientes que estão já em fase de exames, ou seja, para uma cirurgia, para um procedimento endoscópico, quanto para pacientes que já realizaram, através de vídeos, né, que vão falar um pouquinho de cada tratamento. São vídeos mais curtos, que vão ficar diretamente rodando em nossa página do Facebook, vão estar disponíveis também em cópia no YouTube, em teasers no Instagram. Então, eu acredito que, com isso, a gente consegue realmente passar a ideia, a alma que a nossa página tem, de ser uma página informativa e que possa ajudar o maior número de pessoas. Por isso, é importante que não apenas vocês acompanhem, que vocês assistam, mas que, principalmente, vocês divulguem-se dentro, claro, da sua limitação, compartilhem. Isso é fundamental para que a informação de qualidade chegue a mais pessoas. Que a gente vê muito ainda hoje
muita desinformação, né? Sei que tem vários grupos de cirurgia bariátrica feitos por pacientes, por médicos, que são excelentes, mas muitas vezes surgem informações desencontradas, não até porque pode existir um erro de entendimento. Nós médicos temos esse hábito, muitas vezes, de falar de uma forma muito formalizada e, eventualmente, podemos pecar um pouquinho nesse detalhe do entendimento, e é o que eu tento passar para todo mundo, né? Tenho formação de professor da universidade, para a medicina mesmo, e por mais que os alunos tenham um certo discernimento, por vezes nós temos que pegar na mão, explicar detalhadamente. Isso eu tento passar para todo mundo, né, nessas nossas lives, nos meus pacientes, para que, consequentemente, a gente consiga ter um entendimento. Isso é fundamental para o sucesso. Então, só tenho a agradecer a todo mundo. Nós atingimos mais de 24 mil seguidores, isso é uma conquista, né? E, mais do que tudo, agradeço as pessoas que nos ajudam na página, a Vanessa, que nos auxiliam quando não tem disponibilidade, todas as pessoas que trabalham comigo, seja na endoscopia, do Vita, seja aqui no consultório, né, a Marione, que sempre nos dá uma mão, a Ana, a Dani, a todo mundo, a Thomas, agradecer o Dr. Glauco, a Márcia na endoscopia, peço desculpas se esqueci de mais alguém, e quero convidar vocês, então, a essa nova etapa que nós vamos ter já a partir de 2018, aqui em janeiro. E, posteriormente, essa etapa, né, já de antemão, adianto para vocês, vão ser uma coisa muito bem formatada em relação à parte da cirurgia, da parte da obesidade, não é focado apenas em cirurgia, inclusive falando de tratamento medicamentoso, então acho que vai abranger uma grande parte das pessoas um pouquinho melhor nesse conhecimento sobre cirurgia bariátrica, sobre tratamento não cirúrgico, sobre tratamento clínico, e eu acho que isso abre uma certa possibilidade de não apenas focarmos na parte da dieta, nisso, mas também abrir um pouco mais esse horizonte, que por vezes o paciente acaba caindo em nossa página e nem sempre está disposto a fazer um procedimento mais invasivo. Então, tudo isso aqui nós queremos compartilhar com vocês em 2018. Essa nova possibilidade e essa busca minha, cada vez maior, por trazer uma informação de qualidade, trazer resultados para vocês, e espero que, consequentemente, vocês se espelhem nisso e consigam atingir o resultado pessoal de vocês nesse próximo ano. Tá? Conforme a gente tinha colocado na divulgação, nosso plano era simplesmente falar sobre o ano ocorrido, as metas para 2018, como eu disse, só recapitulando, várias conquistas em 2017 na endoscopia bariátrica, novas aprovações pelo Conselho de Medicina para a cirurgia do diabetes, um marco histórico realmente, em conjunto com as sociedades de cirurgia, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que já vinham trabalhando em conjunto, a ABESO, que é a Associação Brasileira de Estudos sobre Obesidade. Então, essa força-tarefa vai possibilitar para todos que buscam uma solução para essa epidemia mundial que é a obesidade e o sobrepeso, mais de 50% da população brasileira tem, vai ter perspectivas desse tratamento. Tá? E, conforme combinado, eu vi que tem várias perguntas que fizeram, a gente vai tentar responder algumas, né, mais vinculadas a esse tema, sobre os resultados que tiveram, sobre as metas para 2018, mas principalmente os temas que eventualmente não forem comentados aqui, podem fazer essas perguntas todas que são feitas na página, serão respondidas, podem fazer as perguntas em box, que nós temos essa disponibilidade de responder todos pessoalmente. Tá? Então, começando aqui, eu vi que teve vários, que a Débora comenta aqui, né, que meu sonho é fazer a cirurgia bariátrica. Então, veja, Débora, você coloca aqui seu peso, realmente. Eu acho que a cirurgia bariátrica, no teu caso, vai trazer um bom resultado, né? Eu acho que você tem um peso realmente importante, vale a pena essa redução. Hoje, né, você consegue isso pelo Sistema Único de Saúde, pelos convênios, né? Claro, sem citar a forma privada, a forma particular. E eu tenho certeza que procurando um médico que a sua região, né, você vai ter condições de fazer sem nenhum problema. Eu imagino realmente, Débora, que você falou que já tem os exames prontos, sem dúvida alguma,
a cirurgia para você vai trazer benefícios fantásticos, né? Dependendo da técnica, você vai ter uma redução significativa e uma melhora da tua saúde, qualidade de vida e tudo mais. Agradeço a todos vocês, Josélia, várias pessoas que estão participando, que estão comentando, dando vários elogios. Eu agradeço pessoalmente a vocês. São meus pacientes, já conheço de longa data. Então, vi que começou, vi que Elis Pereira comenta aqui que passou pelo mesmo processo há cerca de 2 anos. Parabéns, em Minas Gerais, fez tudo pelo SUS. Então, como eu disse, hoje, sem dúvida alguma, temos critérios de indicação. Procure um posto de saúde perto da sua residência. Muitas vezes não existe o porquê não fazer uma referência ao serviço de SUS. E caso você esteja numa cidade que não tem essa disponibilidade, a Secretaria Municipal de Saúde da sua cidade tem, uma questão legal, a obrigatoriedade de referenciar uma cidade que disponibilize o tratamento da cirurgia bariátrica. Isso chama-se TFD, que é um termo de tratamento fora de domicílio. Tá? Então, a questão é legal. Hoje, vocês que usam o Sistema Único de Saúde têm esse direito pleno, todas as pessoas aqui têm. Né? Bom, continuando aqui, e que tem várias trocas de mensagem aqui. Agradeço a presença também de várias pessoas. Patrícia. Tônia comenta que eu fiz bariátrica há quase 3 anos, eliminou 60 quilos e recuperou 10 quilos. O que você faz? Eu acho que, primeiro, fazendo um link ao nosso tema, faz parte da sua meta de 2018, então, perder esses 10 quilos. E como fazer isso? Eu acho que, primeiramente, o mais importante, Antônia, nós temos o conhecimento do seu peso antes e depois, sabemos que a técnica que você utilizou, se ela atingiu a meta esperada, lembrando que bypass estimativo de 30% a 40% de perda em relação ao peso corporal inicial, sleeve tem uma perda menor, de 25% a 30%, né, depende um pouco mais do hábito alimentar do paciente. Então, por vezes, o paciente atinge a perda de peso desejada, mas ele ultrapassou a meta estimada. E essa recuperação de peso pode ser um ajuste. Tá? Então, é importante saber essa diferença para não ter desespero, né? Mas saber que, claro, existe necessidade de providências, principalmente, aí sim, voltar nutricionista, psicóloga, voltar para a equipe multidisciplinar, talvez um educador físico, voltar com o seu cirurgião, e com isso se consegue novamente ter essa perda de peso. Em falha dessas tentativas, claro que existe a possibilidade de uma avaliação por endoscopia, para saber se seu caso é um caso compatível com um tratamento endoscópico, seja por uso do argônio, seja por uma endossutura gástrica, uma revisão cirúrgica através da sutura endoscópica. Em alguns casos, o paciente ele pode ter realmente uma dilatação mais significativa e ser até caso de uma revisão cirúrgica, né, uma nova cirurgia. Então, como eu sempre falo, não existe como refazer completamente a cirurgia. Você pode fazer os ajustes quando essa cirurgia, por algum motivo, tem a perda da anatomia, ou seja, a perda, idealmente, do formato, do tamanho das estruturas que nós deixamos. Parabéns aqui a Marceles, que diz que manteve o peso, isso é excelente, né? Com tanto tempo de cirurgia. Eu vi que a Kelly pergunta aqui, o que você acha sobre o método cirúrgico de Lazarotto? Você faz o mesmo tipo de cirurgia? Então veja, Kelly, é difícil você falar de um método, né? Até porque nós estamos na cidade que foi desenvolvido esse método, mas eu posso fazer um breve histórico para você sobre esse tipo de procedimento. Essa técnica foi uma variação feita a partir de uma cirurgia desenvolvida por Payne na década de 60, e foi feita, então, uma adaptação desse bypass intestinal. Então, todos os tipos de bypass intestinal têm uma perda de peso bastante irregular, certo? Tanto para mais quanto para menos, e não se mantém essa perda de peso nos resultados de longo prazo. Tá? Tanto que, se você for ler esse parecer que eu comentei, 2131, o parecer do CFM anterior, o 1972, já se comenta que esse tipo de bypass intestinal ele é proscrito, então não são palavras minhas. E a palavra proscrição, ouvi isso
do grande amigo e mestre Dr. Manuel Galvão, que o termo proscrito para a medicina, ele é um termo que muitas vezes é pior do que proibição, ou seja, acaba não sendo de forma alguma recomendado para que seja realizado. Tanto é que essa cirurgia já não é mais realizada de rotina hoje, né, principalmente aqui no Paraná, já sobre sanção do Conselho Regional de Medicina, em caso alguém faça esse tipo de procedimento, porque realmente não é mais utilizada há muitos anos e definitivamente pela nova normativa do Conselho acabou sendo proscrito, acabou sendo não recomendável. Tá? Espero que tenha respondido essa pergunta para você. Eu vi que tem outra pergunta aqui, falando que o paciente, né, tem gordura no fígado, né, Suzane, dificuldade para dormir, será que posso fazer a bariátrica? Então é muito simples, ó, você tem um peso e uma altura que você já colocou aqui, eu posso, depois com calma, calcular isso para você, mas simplesmente pegando em nosso site, ou mais fácil ainda, pegando uma calculadora do seu peso, em quilogramas, divide pela altura em metros. Então, por exemplo, 100 quilos para 1,60 m é 100 dividido por 1,6, e esse resultado vai dividir por 1,6 novamente, e com isso você calcula o seu IMC. IMCs acima de 40 tem indicação de procedimento cirúrgico, mesmo sem doença relacionada. Isso eu já canso de difundir em nossas lives, né? Ou quando você tem IMC entre 35 e 40, já com alguma doença, hipertensão, diabetes, dislipidemia, síndrome metabólica, várias outras hoje aprovadas, você tem a possibilidade de fazer a cirurgia sim, Suzane. Então, vale a pena procurar um médico próximo à sua região, né, com disponibilidade, se você estiver na nossa região, para uma consulta, para uma conversa, mesmo sem compromisso algum, para poder esclarecer essas dúvidas para você. Eu agradeço, Anne, mais uma vez, né, você na página aqui acompanhando. Vi que a Nádia comenta, tenho bariátrica há 6 anos, não me arrependo, e às vezes esqueço de comer. Veja, é importante não esquecer de comer, né? Ter um hábito alimentar. Isso é um grande problema, você ficar muito tempo sem comer, seu organismo interpreta que você está numa dieta, num jejum prolongado e pode diminuir o seu metabolismo. E claro que a gente, quando recomenda alimentações periódicas a cada 3, 4 horas, né, como se difunde em qualquer dieta, entre aspas, saudável, estamos falando de alimentos realmente saudáveis, né? Não adianta a gente beliscar chocolates, comer carboidratos a cada 2, 3 horas, que infelizmente o ganho de peso. Nádia, eu vi que você perguntou sobre alguma vitamina, depois me pergunta em box ali que eu posso dar alguma sugestão, é porque, como eu falei, não tenho finalidade comercial e vínculo com nenhuma empresa de vitaminas e nada disso, não quero ficar nessa live divulgando o nome da vitamina. Outro ponto importante aqui que eu vi colocar, infelizmente, faço parte dessas estatísticas dos pacientes que operaram e voltaram a ganhar peso. Veja, Juliana, o que eu posso dizer para você? Eu acredito que eu consigo fazer essa endoscopia bariátrica, então, como eu te disse, endoscopia bariátrica é um ramo que dentro da endoscopia, que na verdade não é nem especialidade, são endoscopistas que podem ou não ser cirurgiões bariátricos, tá? Ou que acabam utilizando a endoscopia como esse método de auxílio. Então, você teria que ser necessário fazer exames em você para ver se não pode ter tido alguma disfunção hormonal, que pode ter feito essa recuperação do peso, fazer uma rotina alimentar para ver se seu hábito alimentar também não é baseado só em carboidratos, isso é muito cuidado em quem faz bypass, que pesa a carne. Eu sinto peso com a carne, doutor. Mas a carne é fundamental para isso, para te dar essa sensação de saciedade, a sensação de peso, o que faz com que o paciente, além de manter ferro, vitamina B12 em doses melhores com o consumo de carne vermelha, vai fazer, mesmo a carne branca, né, como frango e peixe, mas principalmente a carne vermelha, que dá maior saciedade, vai fazer com que você também tenha menor apetite e coma menos volume. E o carboidrato, nós temos que lembrar que ele passa mais fácil. Então o paciente come, só que daqui 1 a 2 horas ele tem fome de novo, ele come novamente, então leva a que a gente chama de binge eating, ou seja, o paciente começa, o binge eating é pacientes que começam a beliscar muito e comer muito frequentemente, recuperando os hábitos alimentares inadequados. Então, o primeiro ponto, eu acho, Juliana, que vale a pena você fazer uma endoscopia, fazer novos exames, o teu plano para 2018 é esse. E aí, depois, com isso, né, verificar se existe alguma alteração que possa ser tratado, né, por algum método endoscópico para recuperação desse teu peso
seja, para a perda do peso recuperado. Então, eu acredito que seja isso mesmo. Eu vi que comentou, doutor, operei com 140 quilos e hoje tenho 100 quilos, acho muito pouco. Veja, Leila, a perda de peso, se for bypass, a perda ela vai variar de 30% a 40%. Então, isso é com 1 ano de cirurgia. Então, com 11 meses, você teve uma perda de 40 quilos. Então, você já atingiu os 30% estimado nesse prazo de 1 ano. Você tem mais tempo para perder peso, deve perceber que agora é mais lento, mas vai depender muito mais de você para conseguir atingir esse objetivo. O grande cuidado é que nós dificilmente vamos conseguir ter resultados de um paciente de, um exemplo, 140 quilos, 1,60 m, por exemplo, e esse paciente vai pesar 60 quilos. Tá? Então, o objetivo da cirurgia bariátrica tem que ser muito mais do que a meta pessoal. É aquilo que eu dito, a diferença entre real e a meta desejada pelo paciente e a meta estimada ou real que é vista pelo médico. Então, a cirurgia ela vai fazer uma parte disso, mas, consequentemente, toda essa perda adicional, ela vai ser muito mais do próprio paciente, do seu metabolismo, da realização da atividade física, do cuidado de dieta. Então, vamos lá. Temos boas metas para você de 2018. Viu, Leila? Fabiana comenta que precisa de ajuda em relação ao consumo de um paciente bariátrico com álcool. Pois então, veja, a gente já comentou isso numa live anterior, que o álcool não é recomendável pós-cirurgia bariátrica, não apenas pelo fato de ter mais calorias. O álcool ele agrega mais calorias realmente, porém, foi um post, inclusive, que nós fizemos, que comprovadamente a absorção intestinal do paciente pós-bypass, da quantidade de álcool, é um pouco maior. Consequentemente, se tem que tomar muito cuidado para que o paciente não, se tem uma intoxicação alcoólica aguda ou que com isso se torne dependente do consumo. Então, o recomendável é que procure ajuda especializada nessa parte, voltando com o psicólogo, retornando com a nutricionista, com a equipe que fez o procedimento. Tá? Eu vi muito aqui, Kelly pergunta novamente, gostaria de algum tipo de cirurgia sem desvio. Então, veja, as cirurgias hoje sem desvio, então, primeiro, qual que é o desvio? Então, se for, acho que você tinha me perguntado anteriormente do Lazaroto, o Lazaroto tem desvio, tem desvio intestinal. Cirurgia sem desvio é gastrectomia vertical hoje, que pode ser feita. O porquê que não se recomenda se fazer abdominoplastia ao mesmo tempo? Que foi a sua pergunta. Não se recomenda de forma alguma. Por quê? Porque a perda de peso vai fazer com que exista um pouco mais de sobras de pele. Então, fazer a abdominoplastia pode, num primeiro momento, dar a falsa impressão que o paciente já sai emagrecido da cirurgia, mas esteticamente, depois de 1 ano, 1 ano e meio, de uma perda adequada de peso, independente do método, esse paciente tem que refazer a cirurgia. Então, mesmo os plásticos que fazem pós-bariátrico, que fazem isso hoje, já não recomendam, inclusive, a cirurgia, a não ser que o paciente já tenha perdido um volume grande e esteja muito próximo da meta estimada pelo médico cirurgião. Tá? Então, infelizmente, não é recomendável se fazer de forma concomitante. Eu vi que outras perguntas, MC35 com diabético, tipo 2, consegue fazer a cirurgia, Graciele? Consegue. Mas isso não é determinado pela nova lei. Isso já fazia parte desde da legislação vinculada ao SUS e dos convênios para isso. É possível. Tatiane, doutor, estou com 110 altura, sou pré-diabético. O senhor acha que perco quantos quilos? Então, veja, na verdade não é questão de perder quantos quilos, depende da técnica. Se você fizer uma técnica como o bypass que vai ajudar no seu diabetes, se vai perder, estimativa de perda varia de 33 a 44 quilos, estimado, claro. Então, a perda média de uns 38 a 40 quilos. Eu acredito que já ajudaria muito no seu problema, trazendo você praticamente para um peso normal para a sua altura. Vi que a Patrícia comenta também que fez Fábio Capella há alguns anos, chegou a perder, parabéns, Patrícia, muito peso, 70 quilos, e recuperou. Mas, veja, Patrícia, eu acredito que ela pergunta se pode fazer nova cirurgia e quais são os riscos. Então, fazer uma nova cirurgia bariátrica nos moldes do bypass, do Capella ou Whitgrove, que são técnicas, as mesmas técnicas com nomes distintos para o bypass gástrico,
exatamente igual, não é possível refazer. Tá? Então, o que acontece? Você tem que ver, se o estômago dilatou, pode diminuir o estômago. Se a alça intestinal foi deixada um pouco mais curta, você pode fazer. Então, a gente diz que o paciente, em termos de cirurgia, só pode fazer uma revisão, para ver se há algo que possa ser modificado, mas ele não pode refazer o procedimento cirúrgico novamente, fazer um novo bypass em cima do bypass feito. Tá? Então, quando você ouve falar disso, são cirurgias revisionais, que vão revisar o tamanho do estômago, vão ver se a alça intestinal está do tamanho correto, não houve uma, ou seja, pode-se até alongar um pouco quando for necessário. Veja, mas assim, aí volta a insistir, você perdeu 70 quilos, recuperou 23, mas qual o seu peso inicial? Será que você não perdeu mais do que a meta e simplesmente recuperou uma parte, um peso que seria um reajuste desse teu peso? Nessa situação, por vezes, se for isso, aí compensa investir em procedimentos endoscópicos mesmo. Pensar no plasma, pensar na sutura gástrica, tá? Que é a endossutura para reganho de peso. Você pode consultar isso, né, no nosso site aqui da Bariclean mesmo, tá? Lá tem todas as informações. Em relação aos riscos, com certeza, uma reoperação tem riscos muito maiores, tá? Se num procedimento o risco de uma fístula gira em torno de 0,3% a 0,5% numa primeira cirurgia, que é uma infecção causada por abertura do grampo, uma reoperação, ele chega, em alguns casos, a ser 10 vezes mais do que isso, tá? Por vezes até mais do que isso. Então, os riscos eles realmente são maiores. Por isso que se tenta hoje, ao máximo, fazer tratamentos por endoscopia para se evitar novas cirurgias, tá? Eu vi que a Rosângela comentou aqui, agradecendo que perdeu mais de 40 quilos, não recuperou peso, eu que agradeço. Oi, Joyce, prazer em vir na página novamente. Vi que a Roseli, né, comenta que o sonho dela é fazer, fez a primeira consulta com psicólogo, nutricionista. Veja, eu acho que o caminho é esse. Você tem que continuar fazendo. O que apareceu na tua endoscopia, como você coloca, esofagite, gastrite, isso é esperado. Só muito importante discutir a técnica cirúrgica, lembrando que pacientes que têm refluxo, eles podem, durante a realização do bypass, ter uma melhora do refluxo, enquanto na cirurgia da gastrectomia vertical, que é o sleeve, isso não acontece. O paciente ele continuará portador de refluxo e, por vezes, tendo que usar medicamento a longo prazo. Claro que, estou dizendo que não são todos os pacientes, porque a perda de peso também pode melhorar o refluxo. E que a Fabiana comenta aqui, doutor, por que o paciente bariátrico, quando ingere, intoxica muito alto? Acho que eu já comentei isso com você, né, Fabiana? E por causa disso, a absorção, ele não passa pelo processo de digestão do estômago, com a mistura com as secreções ácidas e digestivas do estômago, consequente, e depois pela própria bile, que também faz uma digestão parcial do álcool. Então, ele cai diretamente na alça intestinal e a absorção de gramas de álcool é maior por ml tomado. Então, existe um risco de intoxicação. Eu vi que também a Angelita coloca aqui, que tem alguns anos de cirurgia, perdeu 60 quilos e agora estabilizou. Né? Ela fez mama, parabéns. Né? Eu vi que pelo jeito você operou com o doutor Jorge, excelente médico, claro, né? Meu sócio da endoscopia ali do Vitor Batel, e realmente quem faz a cirurgia e tem um resultado desse tem que realmente divulgar, porque são resultados muito bons mesmo, né? Ana Paula, vi que coloca aqui, o pré-operatório, retorno para os exames, deu uma alteração da tireoide, né? Os exames em abril e não deu nada agora. Isso vai trabalhar a liberação? Veja, a tireoide, na verdade, ele não tem, né, na realidade, influência nessa indicação da cirurgia. Se você tem uma alteração do hipotireoidismo, que é o mau funcionamento tireoidiano, você vai fazer um tratamento para isso no período pré-operatório. Por vezes até repetimos os exames para ver se existe uma normalização. Isso é importante porque o hipotireoidismo pode lentificar a perda de peso. Mas se normalizou, independente de tratamento medicamentoso, pode ter sido uma variação laboratorial mesmo sua, e ótimo, mas isso não contraindica. Então, tireoide alterada não é nem um critério de comorbidade para indicar e também não para contraindicar uma cirurgia. Só contraindica em que situação? Pessoas que têm uma tireoide totalmente descompensada. Aí o endocrinologista vai compensar e depois encaminhar para a liberação cirúrgica. Oi, Mari. Mari coloca aqui, ó. Doutor, é normal sentir dores nos pontos da cirurgia? Sentir dor em alguns desses pontos. Veja, Mari, tardiamente, como é teu caso, não. Veja, os pontos eles não têm esse risco de doer tardiamente. O que pode acontecer
é que onde se faz o corte, se faz a secção de algumas pequenas terminações nervosas. E a hora que essa terminação começa a ser refeita, o paciente ele sente uma hipersensibilidade, então ele toca, ele sente meio amortecido, e depois ele começa a sentir sensibilidade, então isso a gente chama de uma parestesia, um efeito diferente de dor, um efeito de uma sensibilidade maior. Isso realmente, daí sim pode acontecer, mas normaliza num prazo aí de entre 2 e 3 meses do início, tá? Então pode acontecer. A Graciele coloca, obrigado pela resposta, como eu falei, estou disponível à disposição para responder todas essas dúvidas para vocês. Infelizmente, não vamos ter, para a live não se estender muito tempo, eu não vou ter condições de responder todos como gostaria, pessoalmente, mas vou entrar pessoalmente e responder um a um, né, com os comentários pessoais, espero que estenda todas as dúvidas de vocês. Tatiane diz que pode perder 38 a 40 e com sleeve, pois é, com bypass. O sleeve, a perda de peso, Tatiane, é menor, tá? Então, assim, como eu digo é menor, a gente vê que ela é, em termos de perda média, um pouco menor. Então, a perda média vai ser em torno de 25%, chegando a 30% do peso corporal. Tenho vários pacientes que fizeram sleeve e tiveram perda de peso similar ou igual ao bypass. Só que na manutenção de longo prazo, a gastrectomia vertical, que é o sleeve, exige um pouco mais de cuidado para que o paciente não retome o consumo de carboidratos e recupere uma parte do peso perdido. Tá? Então, isso todas podem acontecer. O sleeve tem que ter um alerta um pouquinho maior sobre isso. Tá? Mas aí você perderia algo que vai variar aí de uns 27 a uns 33 quilos. Já perde-se um pouco menos. Vai ficar bom, mas talvez você fique um pouco abaixo da tua expectativa. Né? Elisa, eu vi que você colocou aqui, ó, que você fez a cirurgia e vem sentindo uma dorzinha do lado do corte. Pois é, o único cuidado de quem faz uma cirurgia de bypass aberta é verificar se não tem surgimento de uma hérnia. Então, isso que é a grande diferença que a gente vê na via de acesso videolaparoscópico, menor risco de infecção e de formação de hérnias, porque na cirurgia aberta, como o corte é longitudinal e maior, você tem realmente uma possibilidade de uma fraqueza que pode culminar, consequentemente, com a formação de uma hérnia. Então, vale a pena examinar. Tá? A Leila, ela acaba comentando aqui que fez bypass, operou hérnia do estômago e sente uma bola no estômago como se a hérnia tivesse voltado ali. Pois é, eu acho que daí tem que fazer uma endoscopia, porque ou você tem uma hérnia na boca do estômago e seja uma hérnia do músculo, ou eventualmente tem que fazer uma endoscopia, porque a endoscopia não... uma hérnia de hiato, eventualmente, não é percebida na palpação. Tá? E a Angelita estava assim, você perguntou se eu estava na cirurgia, estava assim. Tá? Patrícia, eu agradeço que você tenha entendido bem a explicação e tenha gostado. Tá? Eu acredito, gente, que a gente gostaria de passar para vocês hoje seria isso. Eu acho que o ano... não foi um ano fácil em termos, digamos assim, a nível Brasil como um todo, mas as perspectivas dentro dessa área na medicina foram muito boas, se trilhou um caminho que nós acreditamos que seja só um caminho com um belo horizonte pela frente. A parte cirúrgica vem sempre evoluindo, com o surgimento de novas tecnologias, de novos materiais, cirurgias por... minimamente invasivas, com microcortes, com cortes muito pequenos, com portais únicos, através de uma cicatriz apenas dentro na região umbilical. Isso está se concretizando cada vez mais. O surgimento da robótica vem para consolidar isso também. Curitiba teve a utilização do robô, nós temos perspectivas de introdução nisso em um futuro breve para a cirurgia bariátrica aqui também. E claro que acho que o grande ponto foi a endoscopia sendo utilizada em conjunto com a bariátrica, a tentativa de tratamento tanto primário quanto dos pacientes não operados, quanto secundário dos pacientes que já operaram e que não tiveram, ou que tiveram resultado e que recuperaram peso. E também temos as perspectivas, como comentei, dessas novas terapêuticas medicamentosas que podem, principalmente nos pacientes com sobrepeso, dar um certo controle, um certo alívio, como disse, nessa doença, que para a gente, como médico, é bastante preocupante, não apenas na questão
digo, física, mas principalmente na questão de saúde mesmo, na questão até psicológica, porque nós sabemos que isso envolve uma série de fatores que têm que ser muito bem estudados. Eu quero deixar de recomendação para vocês todos, eu disse, vou responder um a um na minha página, se possível já ainda hoje, que assim, acredito que todos que participam, que já fizeram, que estão em processo de preparo, devem ouvir que a cirurgia ou que qualquer outro método de tratamento, ele é considerado por muitos como uma tentativa a ser feita por um fracasso pessoal de cada um. E eu já encaro completamente diferente. A gente tem que saber que a obesidade é uma doença. A história que você ouve, não, mas você está em sobrepeso, você tem uma obesidade, mas é saudável. Obesidade, ela é uma doença, tem que ser encarada como tal. Hoje tem dois termos que eu muito ouço em congresso, que é a tal da globesidade, ou seja, obesidade global, a diabesidade, ou seja, diabetes causadas pela sobrepeso, pela obesidade. E isso tem que ser tratado, nós temos que dizer não a essa doença, e por isso, mais uma vez, convido a vocês a curtirem a página, quem ainda não curtiu, a compartilharem os conteúdos, assistirem nosso canal, acompanharem nosso canal do YouTube, que vão ter novidades para 2018, como eu disse, assim como no Facebook. Tá? Temos a página no Instagram, também vai voltar em atividade. Eu espero, com isso, poder fornecer essas informações cada vez com maior qualidade, assim como eu procuro sempre fazer todo o meu trabalho dentro dessa parte, não apenas de cirurgia bariátrica, mas como toda a parte de cirurgia digestiva, certo? Agradeço mais uma vez a todos a presença, disponibilização desse tempo, que eu sei que no final do ano é um tempo muito, muito corrido, tá? De coração, espero vê-los em 2018 e sempre que tivermos novidades, vamos compartilhar com vocês. Abraço e boa noite.